está aqui a nossa querida Nara Borgo, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, vem falar sobre o debate sobre a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade pretende abrir os arquivos da ditadura. É um assunto, de certa forma, delicado para quem não quer, né? Mas é extremamente necessário, porque, afinal de contas, a verdade está escondida quando se fala em período antes da redemocratização do país. Não é isso? Nara, boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. O que se pretende com a Comissão da Verdade é a abertura dos arquivos da ditadura, né, para que a gente possa esclarecer um pouco melhor, na verdade, ou buscar a verdade mesmo dos fatos que aconteceram durante a ditadura militar. Agora, qual é a principal dificuldade para fazer essa abertura? Eu sei que existem figuras até da política que são contra essa abertura, mas que dificuldade existe no âmbito jurídico, por exemplo, para se fazer isso? Não, na verdade, o direito à memória é um direito reconhecido pela ONU, é um direito reconhecido pela Organização dos Estados Americanos, ou seja, o direito à verdade é um direito humano, então é dever do Estado prestar essa verdade, né? Então, na verdade, não há empecilho jurídico para que haja a comissão. O empecilho é político, né? É político, né? A presidenta Dilma já enviou um projeto de lei para o Congresso para discutir a criação da Comissão da Verdade, porque o que se precisa é isso, é de um projeto de lei que crie essa comissão, mas ele está encontrando alguns entraves, porque nem sempre, né, as pessoas querem ouvir essa verdade ou saber a verdade, né? Então a gente encontra essas barreiras aqui no Brasil. Porque no Brasil também, primeiro a forma, não digo negociada, mas a forma como chegou ao fim o período de ditadura foi gradual e com um impacto um pouco menor do que em outros países. E a forma como se retomou a democracia, que eu acho que ainda estamos longe de ter uma democracia plena, também foi muito diferente. Quer dizer, em outros países, com o fim da ditadura, já abriram e escracharam, né, os arquivos e puniram muita gente, ainda estão punindo hoje. A que se deve esse modelo diferente no Brasil de países como a Argentina, por exemplo? Eu acho que a diferença é exatamente essa, né? Um dos mecanismos da Comissão da Verdade a gente chama de justiça de transição. Essa justiça de transição perpassa pela abertura dos arquivos. Mas quando a gente passou, né, da ditadura para a democracia, aí isso foi feito, como você disse, né, de uma forma diferente dos outros países, e a gente não se preocupou, não se permitiu aí a abertura desde o início desses arquivos. E aí já passa tantos anos e nós estamos ainda buscando a verdade. Tantas pessoas ainda desaparecidas, eu gosto de lembrar isso. Depois, se eu quiser, eu gosto até sempre que eu falo da Comissão da Verdade, eu cito os desaparecidos capixabas. Aqui são 5, né, se não me engano, né? Aqui a gente tem 5 desaparecidos e 4 mortos. Por gentileza, você pode citar os nomes aí? Sim. Eu sempre que eu falo da Comissão da Verdade, eu dedico aos nossos desaparecidos políticos. João Gualberto Calatrone, na época conhecido como Zebão, Arildo Valadão, Marcos José de Lima, ou Zezinho, ou também Ari, e Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, né? São esses os nossos desaparecidos. E aí a gente tem os 5 mortos. Tem mais os mortos também, né? Os mortos. E não se consegue ter acesso a informações a respeito desses desaparecidos e nem desses mortos. As famílias sofrem até hoje com essa falta de informação. Quer dizer, é isso que se pretende, com a Comissão da Verdade. O debate vai ser hoje na OAB, no prédio da OAB, terceiro andar, às 18 horas. Quem vem fazer o debate é o coordenador nacional da campanha pela memória e pela verdade, o Dr. Gilney Vieira. Bom, então hoje, a partir das 18 horas, lá na OAB, no centro de Vitória. Eu queria pedir sua opinião a respeito desses fatos que aconteceram ontem aqui em Vitória, que foi, mudando um pouquinho de assunto, foi a forma como os estudantes estão reclamando muito da forma como foram tratados pela polícia. Quer dizer, não entrando até nem nas contradições desse movimento, que não tem nem líder, não tem ninguém que assuma isso aí, que eu acho que isso é uma outra discussão. Mas como é que vocês estão vendo isso? Na verdade, eu acho que a gente nem muda de assunto, né? Porque o que eu costumo dizer é que, apesar da ditadura ter terminado no Brasil, como a gente não passou por essa transição,
como nós não fizemos essa abertura dos arquivos, algumas instituições, entre elas as instituições militares, ainda atuam no Brasil, e não só no Estado do Espírito Santo, mas no Brasil, como se estivessem na ditadura militar. Eu acho que a gente ainda trabalha com essa lógica ditatorial, né? Repressão de movimentos sociais, né? A impossibilidade da liberdade de expressão, e o que aconteceu ontem é lamentável. Nós repudiamos o que foi feito pelo BME, muitos alunos, muitos manifestantes feridos, né? Eu mesma fiquei ontem até 2h30 da manhã no DPJ de Maruípe, tentando contornar a situação, porque tinha adolescente preso junto com adultos, que é inconcebível. Então, houve uma repressão policial extremamente exagerada. Agora, a polícia não vai lá, eu já até falei aqui no episódio de Aracruz, que ali eu achei que pegaram pesado demais, com gente muito desassistida, inocente, inofensiva e desarmada. Mas nesse caso, eu fico curioso, e acho que vocês também, em saber quem foi que deu a ordem, quem foi que orientou a polícia a agir daquela forma. Porque o policial, ele é desde que entra no quartel, ele aprende a cumprir ordens, e aí de quem não cumpra. As regras são muito duras. Sim. Quer dizer, ele não foi lá dar tiro de bala de borracha, nem bater em estudante por conta própria, né? Isso é complicado. Mas essa é a nossa esperança. Nós da OAB, nós esperamos que o Ministério Público apure esses fatos, que o governo do Estado esclareça também, né, esses fatos para a gente, porque essa ordem deve ter partido de alguém, ou se não partiu de alguém, apurar o que acontece no BME, para que eles tomem decisões sozinhos. Se isso acontece, isso também é extremamente grave. Então a gente tem que verificar isso, né? Temos que apurar isso com bastante cuidado. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada.